Boa noite. Boa noite, boa noite. Para mais uma live. Mandar os aviõezinhos aqui. Hoje vamos falar com o Valmir, que também é escritor, que mora em Portugal e atua também na área dos livros. Enviando os aviõezinhos aqui. E vamos lá. Para mais uma live, gente. Valmir ainda não apareceu, deixa eu chamá-lo aqui. E aí, Flávia? Oi, boa noite. Boa noite. Tá Tudo tudo bem? bem? Tudo jóia. Eu tô achando estranho que não tá entrando nenhum seguidor meu. Eu tô achando que o Instagram não tá avisando. Tá com Sim, algum ele, problema? ele tá demorando um pouquinho mais de tempo, né, para avisar. Às vezes demora até 5 minutos para ele comunicar as pessoas, né, da live. Ah, então é isso, porque não entrou ninguém ainda. Eu falei, ué, cadê os Eu também, seguidores? eu também divulguei. O que que acontece também, é importante aí agora você convidar, mandar a flechinha. Vou fazer isso agora, né, para ajudar a impulsionar as notificações, entendeu? Sim, Eu eu tava também faço. enviando os cartõezinhos. Oi, Vânia, boa noite. Olha aí, ó, uma abençoada já entrou. Vamos enviar mais aviõezinhos. E quem está Boa chegando noite. agora também, né? Entra nessa Sim, corrente. vamos lá, gente, para que outras pessoas Sim, sim. assistam essa. Eu convidei aqui alguns amigos também aqui. Sim, tô mandando. As lives, elas tiveram um boom no período da pandemia por uma questão de saúde mental. A gente precisava de desopilar a mente, precisava de ocupação. Então, assim, as lives fizeram o maior sucesso, tanto que o Zoom foi uma das empresas que arrecadou bilhões, faturou bilhões no mundo todo. Com o pós-pandemia, a gente teve um grande concorrente da Netflix e das lives, que é a própria vida. As pessoas elas começaram a sair, né, desses ambientes de séries, maratonar séries, de ficar vendo e lives uma atrás da outra para a vida. Então, o maior concorrente hoje da Netflix é a vida. O maior concorrente das lives é a vida. Mas, mas é importante a gente saber, eu fiz 21 lives na sequência. As pessoas assistem depois, né? E muita gente assiste depois. Então, acho que isso é importante. Boa É noite, pessoal que está verdade. entrando. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. O meu som tá bom aí para você? Tá bom, tá jóia, tá ótimo. E aí, super tarde, né? Eu falei, olha, eu vou fazer o Valmir ficar acordado. Não sei, né? Olha aqui. Olha, a Vera entrou aqui agora, Vera Gonçalves, minha amiga Vera, é lá Olha, da Itália, da Toscana. Então, olha que legal. então, assim, é um pouco tarde, né? Mas a gente tá aqui para servir, né, Flávia? Diz que a vida, que já fica um primeiro código, a vida é servir. Quem não entende
que a vida é servir, não vai ter sucesso, não vai ganhar dinheiro, não vai construir relacionamentos saudáveis. Meia-noite lá na Itália. Não vai Olha construir só. relacionamentos saudáveis, não vai deixar sua marca, seu legado, seu impacto, não vai deixar. Porque está escrito assim acerca do maior homem que já passou sobre a face da terra. Está escrito sobre ele, ó. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, assim, quem quer aprender, esse já é o primeiro código que você tem que anotar aí. A vida é servir. Quem não entende isto, não entendeu nada da vida. Tem que voltar de novo para a escolinha. Por isso estamos aqui. Exatamente. Meia-noite lá na Itália, 11 horas aqui em Portugal. Você aí, né, Você está em São Paulo? Não, eu nasci em São Paulo, né? Eu sou de Jundiaí, São Jundiaí. Paulo, Jundiaí. Ok. Mas eu estou morando em Palmas, Tocantins, desde Ah, que legal. 2019. A capital mais É, jovem do Brasil, 34 anos, né? exato, Eu mais tenho um jovem, amigo, muito lindo. eu tenho um amigo que mora aí e já me falou muito de Palmas. Eu achei muito interessante isso. Pois é, minha amiga Flávia, Valmir, estamos aí a seu dispor. sim, para os meus seguidores, para quem está chegando aí, ó, a Vânia até falou, já fui 4 vezes a Portugal. Que legal, Ela Vânia. tá, vai começar a minha mentoria, ela tá toda, toda feliz, né, Vânia? Eu queria que você se apresentasse, porque assim, né, com a live depois salva, né, quem não te conhece para te Sim, conhecer, sim. certeza. Pode falar aí sobre os seus livros, sobre o seu trabalho, né? Eu te encontrei e gratidão por aceitar o meu convite. Amém, que legal. Meu nome é Valmir Pozan. A minha trajetória, ela começa no ano de 90, quando eu deixei a minha carreira militar. Eu estava no exército para ir para o seminário. E um seminário americano no Brasil. E eu fui aluno desse seminário por 4 anos, aluno interno. Então eu estudava muito. Foi ali que eu aprendi a ler, fazer resenha, a pesquisa. Trabalhei um tempo na biblioteca. Então, assim, o meu amor pelos livros começou ali, pela escrita, pelo estudo, pelo ensino. E eu fiquei 4 anos ali, de 90 a 93, né? 94. E depois com a formação em teologia, exerci o ministério pastoral por 22 anos, na Igreja Batista. E, e depois dentro do próprio ministério, eu sempre me destaquei como o mestre, como professor, alguém que ensina, dá treinamento. E eu comecei a fazer cursos, curso de coach, PNL, curso do Haggai. Fui para a universidade, fiz mais uma formação, fiz história, fiz a graduação, fiz o mestrado em história, passei na seleção do doutorado. Então, assim, e a minha vida sempre foi ligada ao ensino. E chegou um momento, Flávio, da minha vida que as quatro paredes ficaram pequenas para mim, elas me limitavam muito. Eu entendi que eu precisava sair. Então, assim, eu comecei a viajar o mundo, né? Eu já morei no Brasil, Portugal, passei um tempo na Itália, passei um tempo também na Holanda. E, e eu comecei a escrever livros, né? Então, eu tenho 15 livros escritos. Desses 15, 8 eu publiquei, inclusive meu último livro é sobre esse tema da live de hoje, né? Deixe sua história transformar vidas. Eu cheguei a um ponto da minha vida hoje, profissional, que eu não me satisfaço mais. O meu prazer hoje não é escrever um livro, lançar mais um livro. É ajudar pessoas. Então, assim, como copywriter, ouvindo as pessoas. Então, assim, entre os meus trabalhos, os meus clientes já são quase 50 livros em 7 países do mundo. E estamos aí para contribuir, para somar. Depois eu queria que você me desse uma palhinha para me ler uns trechinhos do meu novo livro, que tem tudo a ver com a live de hoje. Deixe sua história transformar, tem a ver com o seu trabalho, que você também faz isso, que eu sei. É isso aí. Sim, com certeza. Uau, palmas para você. Olha, eu sou nenenzinha ainda, eu sou bebezinha, eu sou É. atrevida, falo. Olha, eu fui ativada agora, mas olha, eu vou te falar, eu tenho coragem. Eu falo que Deus é que me dá essa coragem, né? O amor de Deus lança fora todo medo, né, Valmir? Você sabe qual é a Então, palavra mais poderosa da Bíblia? A palavra mais poderosa da Bíblia? Não é Deus, Jesus, Espírito Santo, amor, fé e nem esperança. A palavra mais poderosa da Bíblia é no princípio. Está lá em Gênesis 1. No princípio,
criou Deus os céus e a terra. Se não tivesse esse no princípio, não teria nada. Não teria Éden, não teria Adão, não teria Noé, Moisés, nem Jesus. Então, assim, a coisa mais importante é sempre o primeiro passo. Então, o primeiro passo já é um passo. Eu já não estou no lugar da mediocridade. Eu já não estou no lugar que eu estava antes. Eu estou um passo melhor. É a mesma coisa aquela pessoa que faz o financiamento de uma casa em 20 anos, pagou a primeira. Opa, falta pouco. Falta só de 120, falta só 119. Então ele está mais próximo do que antes, que faltava 120. É mais ou menos assim. No princípio, tem que começar. E todo começo é pequeno, né? É pequeno. E tem que começar. É assim. Dá para comer um boi. Qualquer pessoa come um boi. Se comer um bife por dia. E de segundinho em segundinho em segundinho, são mais de 2.000 anos depois de Jesus. Então é assim. É verdade. Uau, estou anotando tudo aqui. Tá aqui meu caderno. Anota aí, no princípio. Olha, falar sobre livros. A palavra Bíblia significa livros. Bíblia. Temos 66 livros. O Espírito Santo, ele é autor. Então, quem tem o Espírito Santo tem que escrever livros. Porque o Espírito Santo, ele dá ideias, dá insights. E a nossa vida é a maior inspiração para a gente escrever livros. Então, tem 66 livros. Então, se o Espírito Santo escreveu 66 livros, ele está em você, então você tem que escrever pelo menos um é pouco, né? Mas pelo menos um para escrever. E ele vai te dar a inspiração para escrever. Então, assim, já é um insight legal aí. O Espírito Santo é escritor. É verdade. Olha só, Valmir, quando eu fui ativada, que foi pelo Pablo Marçal, né? Sim, sim. Toda honra e toda glória a Deus, mas, né, Deus usou a vida dele para tocar no meu coração. E aí eu falava, né, mas eu não sei, eu não sou capaz. Eu falava assim, né, eu não sou capaz. Sim. E eu achava que eu teria que ser uma pessoa, assim, muito importante, já bem vivida, né, na minha cabeça, na minha crença, né? Sim. Eu achava que teria que ser assim. E quando eu escrevi e lancei, né, lá com os 300 autores, que foi em dezembro, né, do ano passado agora, 2021. E aí, uau, falei, o Espírito Santo me deu o nome também, né? Eu conto isso em algumas lives e tudo mais, né? Saia da fossa, mesmo nascendo nela, porque meu nome é Flávia Fossa, né? Sim, sim. E eu sempre tive um bloqueio muito grande com o meu nome. E aí, hoje eu entendo, né? O Espírito Santo me revelou que esse nome tinha um porquê. E hoje eu tenho orgulho, né? E eu falo, como é que pode, né? Fiz até uma live antes de ontem, né? Com uma amiga. Também ela falou assim, olha só, não mudou nada do lado de fora. O que mudou foi do lado de dentro, né? Então tudo começa, né? De dentro para fora. E o Espírito Santo habita em nós, né? E ele tá ali, ele quer mostrar que a nossa história é importante. Que o que nós vivemos, eu costumo falar, né? Não existem erros, né? Ao meu ver, eu falo assim, o que você viveu, você tinha que viver. E mesmo que você considera erros que foram aprendizados, é para você auxiliar outras vidas, né? A gente estava até conversando, né, Vânia? Hoje ela vai entrar na minha mentoria e ela falou, uau, que aula, era o que eu precisava, eu preciso espalhar isso para o mundo, ela falou, né? Para várias pessoas. Mas é isso, né, Valmir? Depois que a gente escreve a nossa história, escreve ali o nosso primeiro livro, a gente descobre que tem muitos livros, não é só muito livro. Né? Olha, é uma coisa interessante, você tocou no assunto aí. O maior pecado de alguém que quer escrever um livro chama-se perfeccionismo. Ou seja, um livro nunca vai estar pronto. Nunca vai estar pronto. Você tem que entender o seguinte, o livro, do jeito que ele está, ele já abençoa vidas. E aí você, no caminhar, você vai aperfeiçoando, porque a vida é assim. Né? Então, assim, quando você era adolescente, você era uma mulher, tinha uma cabeça. Quando você foi jovem, e agora, que também é jovem, ou seja, a gente vai crescendo. E já pensou se a gente falar assim, eu vou esperar ficar pronto? Nunca vai estar pronto. Até mesmo quando a gente chegar na terceira idade, a gente não vai estar pronto ainda. A gente sempre vai ter algo para melhorar. O livro é a mesma coisa. Então, assim, joga fora o perfeccionismo, dê o seu melhor. Dê o seu melhor e coloca. Porque o que já dá para abençoar muitas vidas. Agora eu vou te ensinar um detalhe, um insight poderoso. Esse insight aqui, ele vale aqui 1 milhão de euros.
não é nem de reais, de euros. Toda a história, Uau! toda história, toda história, pode virar um livro. Toda história é linda, é impactante, é interessante. Todas as histórias. Todas. Mesmo aquelas que tiveram perdas, danos, violência, tudo. Ou se foi maravilhoso, todas as histórias são interessantes. Agora, qual que é o pulo do gato? É como contar essa história. Aqui que está, aqui que está. Você já viu? Tem gente que pega uma piada sem graça e conta. Olha, ganha dinheiro, fica rica, milionária. Você contando historinha sem graça. Por quê? Porque como que você conta? Então, assim, tem a fisionomia, a expressão, o tom de voz, papapá. Mas quando você vai contar uma história, tem a forma de contar a palavra certa, o verbo certo, o suspense, o cenário que você constrói, uma linguagem filosófica, mais poética, cita um texto bíblico. Então, assim, qualquer história é linda e maravilhosa, desde que você saiba contar essa história. Então, assim, profissionais como você e eu temos essa habilidade de saber contar as boas histórias. Eu fui atender um cliente em Lisboa e ele é amigo pessoal do Schumacher. Schumacher é aquele corredor Fórmula 1. Na época ele não tinha sofrido um acidente e ele me contou que ele é amigo, mostrou as fotos e coisa e tal, que ele trabalhou muito tempo na Fórmula 1, que ele conhece todo mundo e tal, tal. Falou pra mim assim: Valmir, a minha história vai ser boa? O meu livro vai ser bom? Eu falei: depende. Depende do quê? Como que eu vou contar essa história? Porque eu já vi histórias simples, medíocres, e viraram best-seller. Histórias fantásticas, que tinha tudo para ser excelentes, e pife, história pife. Por quê? Porque eu como. Então, isso que as pessoas precisam entender. A sua história é linda, mas se ela cair na mão de uma pessoa que pega um carvão, faz um diamante, que burila, a sua história, ela vira um show, dá uma performance, dá um brilho que você não tem ideia. Um acontecimento tão simples, tão corriqueiro, andar de bicicleta, uma noite de Natal, um abandono, um dente que caiu, parece que não é nada. Mas quando cai na mão do profissional, essa informação, ela se transforma numa coisa muito linda. É verdade. É verdade. Eu costumo dizer nas aulas que Jesus sempre contava em parábolas, né, as histórias, e as pessoas se conectam com as histórias. Então, por isso que não existe, eu falo uma história que, eu tenho vergonha, né? Uma vez eu também falei com uma pessoa, ela falou, eu tenho vergonha do meu passado, eu não quero contar. Aí eu falo, como assim tem vergonha? Né? É a sua história, não precisa se envergonhar, né? Ela fez parte da sua vida, e essa história ela vai ajudar outras vidas a saírem, né, desse ponto em que elas estão, ou verem de uma outra forma, ou não errarem, né? Não errarem o mesmo erro, de repente. Então, você disse tudo. E eu acho também, Valmir, não sei se você concorda, de uma forma simples. Claro. Eu costumo dizer, se Simples. uma criança entende, né? Você ali contando essa história, não precisa de palavras tão diferentes ou tudo Não. mais, né? Da forma simples que você contar, né? Que uma criança entenda, um adulto vai entender também. Jesus ensinava verdades profundas de maneira simples. Hoje, Exato. a gente faz ao contrário. Ensina verdades simples de modo profundo. Então, tem que ensinar verdades simples. Isso aqui que é o sábio. O verdadeiro sábio é aquele que ensina verdades profundas de maneira simples. Agora, quando a pessoa quer complicar muito, aí não dá certo. Então, agora, eu tenho uma estratégia que eu uso quando uma história ela é muito forte, ela é muito pesada, muito densa, né? Aí que eu uso uma estratégia seguinte, que eu não deixo a pessoa falar. Eu coloco eu coloco um narrador falando. E fica muito interessante quando tem uma outra pessoa contando a história dela, entendeu? Então, você fala assim, por exemplo, ó, que a Chapeuzinho Vermelho saiu, foi caminhar. Tipo assim, alguém está falando, contando esta história. Então, e na Bíblia aparece muito isso. Eis que um homem tinha 2 filhos, e aí, entendeu? Então, Jesus estava falando dele mesmo, na parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear, é dele mesmo. Só que assim, fica muito interessante quando você dá voz para os personagens, para o narrador, em determinadas situações. Tem clientes meus que são muito tímidos, são muito pacatos, são
Mas só que assim, aí você pega um livro e a pessoa olha assim, mas não combina com essa pessoa. Mas você coloca o narrador. E tem pessoas que são super comunicativas. Então, se você bota o narrador, não fica legal. Porque a pessoa tem que falar. Então, tem que ter essas nuances, essa sensibilidade para você falar de temas polêmicos, profundos, de maneira tão leve, tão pedagógica, que fica tão bonito e tão lindo. Acho que isso que é importante também. Com certeza. Uau! Ai, quanto aprendizado! Vou salvar essa live aqui, depois vou assistir de novo e vou anotar tudo. Pô, então, acho que eu tô seguindo no caminho certo, viu? Sim, Eu sim. falo, olha, para extrair o ouro, né? A mentoria ouro, foi Deus também que me deu esse nome, porque Sim, foi o significado do meu nome é dourada, né? E quando foi legal. para colocar o nome, veio assim, né? Falo, veio na minha mente, foi Deus, né? Foi o Espírito Santo que me inspirou, como você diz, os insights. E eu falei, vou Sim, pôr mentoria ouro. Aí o meu esposo falou assim, mas esse nome acho que não tá muito legal, não vai pegar, não. Ele falou assim. Mas olha só, foi tão de Deus que depois eu tentei mudar esse nome no meu Instagram e eu não conseguia, porque eu já tinha colocado ali nos destaques, método ouro, sim, eu já tinha sim. ajudado pessoas, Legal. e não era para ser esse nome. Aí veio uma amiga e também começou a me desbloquear, sabe, Valmir? Ela Boa. falou, o Espírito Santo está me tocando. Ela falou, você precisa lançar uma mentoria, precisa ajudar essas pessoas. Aí eu ficava sempre assim, mas eu não sou capaz, eu achava, né? Eu tinha muitos bloqueios, né? E no meio do caminho a gente vai aprendendo. E aí eu pedi um sinal para Deus. Falei, tá bom, Deus, se for da sua vontade de eu fazer essa mentoria, eu vou ter 20 mentoradas. 20 alunas da minha primeira mentoria, 20 pagantes. Sim. Valmir, um dia antes da minha mentoria de começar, entrou no grupo do WhatsApp, eu tinha 21 pessoas comigo, 20 alunos. Foi assim, tão de Deus, foi tão lindo, sabe, a mensagem que eu passei. Falei, né, extrair o ouro como coloquei um vídeo explicando como é essa extração do ouro, né, a Isso. gente tirar toda essa sujeira, As e ali peneirar impurezas. as Sim. impurezas. Nossa, mas foi muito lindo, sabe? Então, quando Deus quer agir, Ele usa as nossas vidas como a gente está. E é isso que eu costumo dizer Exatamente. para as pessoas, né, que elas Claro. entram. Foi essa primeira aula, foi isso, no sábado. E eu falei, Deus quer usar a sua história. Ele tem um povo que ele fala a sua língua, ele está esperando você falar, ele só entende o seu linguajar. E é muito interessante isso, sabe? Porque realmente Exato. eu achava que eu não tinha nada a acrescentar na vida das pessoas. Por isso que eu falo que o livro transformou a minha vida de pouco tempo para cá, Transforma. né? Vai Olha, transformando ainda. a história da pessoa é muito interessante, ó. Se você pega o nome dela, pergunta assim: por que que você se chama Vânia? Conta pra mim a história do seu nome. Ah, porque minha mãe, porque meu papai. Então, todo mundo tem uma história, né? Qual que é o significado do seu nome? Ah, pesquisa. Já, olha, já estou dando página do seu livro, conteúdo. Aí tá. Você nasceu de parto normal ou cesárea? Isso é importante. Ah, foi a parteira. Foi na cidade ou foi no campo? Ah, foi no campo. Pá, 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 pá. Tem gente que nasceu no carro, no elevador, no trem. Então, assim, foi de dia ou foi de noite? Ah, por que isso é importante? É importante. Foi final de semana, meio de semana? Que dia que foi? Então, assim, todos esses detalhes é importante. O ano que você nasceu. Ah, eu nasci em 80. Ah, os anos 80, você contextualiza, né? Toda a dinâmica a minha amiga Cíntia também é lá da Toscana. Mais de Seja meia-noite. Ó, esse bem-vindo. povo é corajoso, né? Então, Você assim, viu? é, Vou acordar. assim, tudo é importante, né? Onde a pessoa nasceu, o nome dos pais, como que os pais se conheceram. Então, assim, a pessoa que sabe cavar, que sabe olhar, que interpretar os dados, você tem muita coisa, você tem muita coisa, você nem imagina quantas coisas você pode tirar de uma simples informação. Olha aí o que ela Verdade. escreveu aí. A Vânia, olha, Flavinha, você me chamou para mentoria. Confesso, estava de cama, depressão. Ó, levantei ontem e resolvi ficar online. Deus puro nessa nossa conexão. Foi. É assim que Deus faz, né, Valmir? Ele traz as Assim, pessoas que a gente nem imagina. Porque eu fiquei nem tranquila. imagina. Eu falei, Senhor, o Senhor é que vai trazer as pessoas, porque eu não faço nada É sozinho. o como é com Deus. Eu falava, um livro é feito de camadas, camadas. Então, assim, você pega um quadro de Picasso e um quadro de uma pessoa comum. Qual que é a diferença? Por que que um quadro vale milhões e o outro vale R$ 100? Camadas. Então, você tem muitas camadas no Picasso, obra de arte. Muitas camadas, todas sobrepostas
E aí, em várias interpretações. Um livro é a mesma coisa. O livro tem que ter várias camadas. Quando você conta uma história de uma pessoa, é uma camada. Quando você interpreta, quando você joga uma metáfora, quando você traz uma referência bíblica, quando você traz um autor. Então, são camadas e camadas e camadas. Quanto maior for o número de camadas, o livro ele é mais rico, é um clássico, né? O clássico é aquele que nunca envelhece. Tipo assim, O Pequeno Príncipe é um clássico. O Maquiavel é um clássico que foi escrito no século XV. Nós estamos no século XXI e ele é moderno, ele é atual, parece que foi escrito ontem. Como que um livro escrito no século XV, 6 anos depois, é atual? Porque ele tem camadas e camadas, ele nunca fica velho. Por isso que é importante a gente entender a construção do livro como várias camadas sobrepostas que fica mais... E não estou falando de coisa teórica, profunda, nada disso. São camadas, como a Bíblia é. Cheio de camadas. Olha, Valmir, interessante, né? Que quando a gente lê um livro pela segunda vez, tem coisas que a gente não havia visto na primeira, não entendido. É isso que realmente, né? Eu acho, Camadas. interpretando o que você está falando, né? São as camadas. E tem pessoas que às vezes leem o mesmo livro 4, 5 vezes, né? E cada vez que lê, como a Bíblia, né? Sim, a gente interpreta ou enxerga uma coisa diferente, né? Exatamente, exatamente. Agora aqui, ó, depois você deixa eu ler aqui umas frases aqui do livro aqui. Pode ler, olha que coisa interessante. falar. Olha aí, Cíntia Duarte. Cíntia Duarte, a Cíntia é uma benção. É uma mulher, estava em Roma agora, foi votar lá em Roma, fez um vídeo. É uma mulher fantástica, nasceu para brilhar. Olha que coisa interessante, ó. Meu 8º livro que eu publiquei agora, tem uma frase assim, ó. Qual é a maior história do mundo? Pensa aí, qual é a maior história do mundo? A mais incrível, fantástica, extraordinária história de todos os mundos. Sabe qual é? Eu sei. É a sua. Sim. Por mais que você resista, sim, a sua história é a mais linda do universo. Por um simples motivo. É a sua história. Ela é única, especial, singular, espetacular. Você não deveria ter nenhuma dúvida acerca disto. Guardar... Ó, escuta isso aqui. Esse aqui eu achei fantástico, Flávia. Ó, guardar sua história só para você é um ato de egoísmo. E é um dos maiores desperdícios que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, um Deus que gosta de histórias. Por isso que Deus fez o homem, porque ele gosta de histórias. Então, assim, é um ato de egoísmo. É um ato de desperdício você guardar a sua história só para você. Flávia, já pensou se a Bíblia não fosse escrita? Se não tivesse lá o doutor Lucas, Lucas é o médico, escreveu lá, Lucas. Se Paulo, 13 livros da Bíblia, se a Bíblia, se não escrevesse lá as parábolas que Jesus fez, nós não teríamos a Bíblia. Então, assim, quando você escreve um livro, o autor morre, o livro não. O Fernando Pessoa já morreu há muito tempo, 1926, mas até hoje ele está vivo, porque nos livros, a mensagem, as frases, então o autor morre, o livro não, é um legado que fica para sempre. Então assim, ó, guardar sua história só para você é um ato de desperdício e um ato de egoísmo. Então tem que escrever e publicar sua história para o mundo. Ai, palmas, é isso. Eu falo isso também para as pessoas. Você leu um trechinho aí, eu quero ler aqui também para ficar para os seus seguidores aí, que vai ficar... Posso? Pode. Do meu Saia da Lei. Fossa. Vai lá. Você já deve ter ouvido alguém falar essa frase. Cada um tem o que merece. Pois é, eu acredito nela. Eu tenho o sobrenome que mereço. Sabe por quê? Porque eu precisei, através dele, entender que eu não sou o que me rotularam ainda no meu nascimento. Você também não é o que te rotularam. Você não é o que alguém te impõe. Você não é essa situação difícil que você está passando. Você não é. Você é o que Deus fala que você é, desde a fundação do mundo. Imagem e semelhança dele. Acredite. Aí eu falo assim, por isso eu dedico este livro a você, querido leitor. Você que deseja ser melhor do que você mesmo a cada dia. Que deseja vencer seus medos, desafios e tudo mais que a vida lhe apresentar.
Nesse livro você encontrará uma mensagem rica para auxiliar a extrair o que existe de melhor dentro de você, mesmo vivenciando situações negativas para chegar a isso. Porque vivemos de escolhas e eu escolho ser feliz todos os dias. E você? Então eu falo isso. Boa. Saia da Excelente. fossa. Saia da fossa, mesmo nascendo nela. Exatamente. Excelente. Né? Assim, eu sei que é comum, é um lugar comum. As pessoas dizem assim, eu escrevi um livro, um dia alguém estava pensando em tirar a vida, leu meu livro. É comum, mas eu já tive essa experiência, várias experiências, de um livro que salvou vidas, de uma mensagem que transformou pessoas. Então, assim, por isso que o título do meu livro é Deixe Sua História Transformar Vidas. Deixe, né? Eu até tenho um parágrafo no meu livro que eu peço, por favor, eu faço assim, ó, eu faço assim, ó, por favor, deixe sua história transformar vidas, ser um bálsamo de cura, uma fonte de alívio, um rio de esperança, um manancial de vida. Libere sua história para motivar, inspirar, renovar, edificar, restaurar sonhos, salvar gente, curar multidões. Permita que sua história seja calçados para os pés descansados, chave que abre mentes, prisões, abraço para os solitários, luz para os que andam na escuridão. Libere sua história para enriquecer, prosperar e transbordar na vida de outras pessoas. Simplesmente autorize sua história a ser e a fazer tudo aquilo que ela nasceu para ser e fazer. Porque livros, Flávia, são asas, são sementes, são portais, são janelas, são flechas, são pontes, um sonho que guardamos nas nossas mãos. Quantas coisas um livro pode ser, né? Então, Uau. deixe. Ai, meu Deus! Quanto aprendizado! Valmir, olha só. Eu vou, se você permitir, colocar o seu nome também, porque eu sempre depois, ao término da minha mentoria, Sim. eu indico as pessoas porque eu não sou editora, né? Eu ajudo a extrair a mensagem e mostro os caminhos, né? Dou todas as orientações, todo o meu conhecimento. E aí, se você autorizar, eu coloco o seu nome para as pessoas também te procurarem depois. Sim. Porque eu sei que você é muito chique, você já fez livro de pessoas aí conhecidas, famosas. Então, gente, Valmir é famoso, tá? Eu tô fazendo live com famoso. Eita, mas o livro é da pessoa. Mas, Flávia, o livro, você falou de ouro, né? Um livro, ele eu fiz uma live esse dia com uma da Suíça, com a menina da Suíça. Tem uma livraria aqui na Suíça, que o título da live foi Sua História Vale Ouro. Então, assim, ó, você pega sua história. Você sabia que você pode rentabilizar a sua história? Você pode ganhar dinheiro com a sua história, além de ajudar pessoas, abençoar pessoas. Como assim? Porque um livro, você tem um livro nas suas mãos. Você pode se oferecer para dar palestras gratuitamente, nos colégios, nos presídios, nas igrejas. Eu vendi 5.000 livros sozinho em palestras. Dava palestra e não cobrava nada pela palestra. E falava assim, ó, gente, se você quiser saber mais sobre esse assunto, ali no final tem os meus livros. Quando uma pessoa vai na livraria, ela tem 50.000 títulos. Então, para ela encontrar o seu e o meu, é muito difícil, né? Agora, quando você está numa palestra, só está você lá, você é estrela, e você fala do seu livro, todo mundo vai lá, quer tirar uma foto, quer dar um autógrafo. Então, assim, você pode fazer isso. Você pode pegar a sua história e colocar em audiobook, né? Tem muita gente que não sabe ler. Então, que não tem tempo, você pode pegar a sua história e fazer uma história em quadrinhos. A sua história pode ir para Netflix, virar um filme. Muitos livros, muitos filmes da Netflix foram história. Você pode pegar um capítulo do livro, fazer uma mentoria. Você pode ajudar tantas coisas, tantas possibilidades. Um livro, ele abre portas. Um livro, ele vai nos lugares onde você nunca foi, nunca pensou em imaginar. Eu tenho leitores que foram para Israel, levaram meu livro, foram para a Grécia e mandaram fotos para mim. Então, assim, o livro, ele vai na frente, depois vai o autor. Então, ele abre portas. E o livro um livro é como a música, é como o som, é como a atmosfera, é como o ar. Ele não tem fronteiras. Então, assim, quando uma pessoa se coloca um título, né? Porque eu sou pastor, porque eu sou um advogado, ele não entra em todos os lugares.
Mas o escritor, a escritora, ele tem portas abertas e aí ele leva a sua mensagem, difunde a sua luz para todas as pessoas. Então, assim, se as pessoas soubessem o quão precioso é ter um livro, eu não sei se a sua mãe é viva, Flávia, seus pais são Sim, vivos? Imagina, sim. imagina, eu tenho muitos clientes meus que os pais são analfabetos, né? Mas eles estudaram para os filhos, eles trabalharam para os filhos estudar. Você imagina, olha, Flávia, uma mãe com as mãos calejadas, cheia de rugas, pega um livro do seu filho, da sua filha. Ele não sabe ler. Ele olha assim, ele passa a mão, e a mãe fala assim: minha filha venceu na vida, virou até escritora. Imagina, ó, para os nossos pais, você pode vender um livro só, mas para eles é como se você vendeu 1 milhão. Então, o seu livro vendeu 10 cópias, mas para os nossos pais, ele é um best-seller. A Bíblia fala que nós temos que honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? É dar certo na vida, é cumprir o propósito. E uma das maneiras de você honrar o seu pai e sua mãe é escrever um livro, porque o seu pai e sua mãe vai falar para todo mundo que você é um escritor, que você é uma escritora. Quanto vale isso, gente? Quanto É vale isso? verdade. Não tem preço. Não tem preço. Ai, que maravilhoso. Eu fiz uma live esses dias, não sei até se foi a que você viu, de 7 motivos para a gente escrever um Sim, livro, e no eu outro dia eu vi. fiz de 7 desculpas que a gente dá, que as pessoas dão para não escrever. Então, são muito mais os motivos para a gente escrever, né? Porque eu falo, e tudo isso que você disse, e o livro abriu muitas portas na minha vida. Foi isso que eu fiz. Eu fui dar palestra em escola, fui ajudar adolescentes, né? Eu consegui agora a minha mentoria, né? Fazendo a minha mentoria já a segunda turma agora. Então, acessos, eu estou prestando serviços para a editora Thunder, né? Que é da Elisângela Freitas, que é sócia do Pablo. Então, assim, coisas que eu nunca imaginei, acessando pessoas que eu nunca imaginei. Então, o livro faz isso na nossa vida, né? E eu acho que Sim. os primeiros a serem curados, por isso que eu coloquei ali, né? Você colocou, deixe a sua história transformar vidas. Aí eu coloquei, a começar pela sua, né? Eu falei, Exatamente, exatamente. Eu acho que é uma experiência fantástica, né? Você deixar esse escrito, deixar esse legado. Então, assim, ó, você sabe qual é a maior desculpa para as pessoas, na minha experiência de 10 anos, é tempo. Aí eu não tenho tempo. Então elas falam, eu não tenho tempo. Aí eu digo para elas, é verdade, mas você também não tem técnica, e você não tem disciplina, você não tem foco. O tempo é falta de prioridade, né? Mas a disciplina, o tempo de leitura é uma coisa que é um pouco mais trabalhado. Então, o que eu fiz? Pensando nisso, que as pessoas dizem, elas dizem que elas não têm tempo, porque elas não se organizam e não é prioridade, mas mais ainda, não tem foco, não tem disciplina, não tem técnica, não tem tempo de leitura. Então, o que eu faço para as pessoas? Eu converso com elas. Eu tiro delas a história e gravo essa história. Faço entrevistas. Tem gente que fala que 6 horas de entrevista. Gravo, depois eu transcrevo, adapto a linguagem oral para escrita, insiro conteúdos e vira um livro. Aí você fala assim, mas foi o Valmir que escreveu. Não, o livro, a história estava dentro de você. Eu fui só um obstetra. Eu só tirei a criança. Né? Só tirei a criança. Então, assim, eu acho que isso é importante. É a mesma coisa do alfaiate. Né? Hoje o alfaiate está um pouco fora de moda, né? Eu não sei no Brasil, mas aqui na Europa, né? Então, você, a costureira, você vai lá na costureira, né? E quer um vestido, quer lá um vestido X. E você escolhe o tecido, escolhe o modelo. Só que não foi a Flávia que fez aquele vestido, foi a costureira, a Dona Maria. Só que você não fala assim, esse vestido aqui não é meu, é da Dona Maria, ela que fez. Não, o vestido é seu, né? Mas o que a Dona Maria fez? Ela vestiu você. Então, assim, o que a gente faz? A gente veste as pessoas de livros. Porque o livro tem o tamanho, o jeito da pessoa, a forma da pessoa. O livro é a pessoa, é dela. Só que para ajudar essas pessoas que dizem que não tem tempo, que não tem foco, disciplina, técnica e leitura, a gente faz esse trabalho único. Eu não conheço ninguém que faça isso. Não estou falando que não existe. Eu não conheço ninguém que faça isso. Por isso que eu trabalho com poucos, mas é um trabalho de artesão. E é assim que eu faço. E é assim que os livros nascem. Eu simplesmente falo para as pessoas assim, sabe conversar? Sei. Então, eu faço as perguntas, a gente conversa, esquece de sendo gravado e grava
e eu te entrego um livro nas suas mãos. Não tem desculpa. Exato. Ó, aqui, ó, a Gladys já tá falando que quer, ó. Eu quero. Olha aí, É, Valmir. só chamar aí depois a gente aí no Essa particular. foi uma das desculpas que eu falo que as pessoas. Mas eu não sei escrever, eu não sei ler. Eu falo, sabe falar? Só gravar Sim, áudio. grava. Né? Não sabe, assim, a língua portuguesa, não sabe, né, a gramática? Não tem problema, escreve do seu jeito que depois, né, existem profissionais que vão fazer Claro, as palavras virarem livro, que no caso é o seu trabalho. exatamente. Que é assim, Flávia, o que as pessoas precisam... Vamos ajudar as pessoas agora. O que as pessoas precisam entender? Todo mundo tem uma história. Todo mundo. O seu nome é uma história, onde você nasceu, onde você estudou, colégio, primeira professora, tudo. Noite de Natal, despedida, namorado, solteiro, tudo é história. Só que é o seguinte, você sabe falar e conversar. E dependendo da pessoa que sabe fazer perguntas, nossa, eu nem lembrava disso, olha que legal. Então, assim, pega a pessoa no momento gostoso, e aí, depois que você grava isso, que tem a magia, que a mágica acontece. Há uma diferença entre a linguagem oral para a escrita. Sabe disso, né? Ó, eu falo assim para a pessoa, conta uma piada. Ela conta. Agora, escreva essa piada. Né? Conta uma história. Ela conta, mas escreve. Então aí você pega a mensagem falada, transforma na linguagem escrita, depois linguagem de livro, depois insere conteúdos. Menina, e quando a pessoa lê, fala, eu não acredito. Olha que coisa, é a sua história. É a sua história. Simplesmente ela teve uma forma, alguém trabalhou ali, né? Alguém deu uma mexida, apresentou melhor, e é a sua história. É assim que os livros nascem. Exatamente. E aí eu costumo falar também, né? O filho nasceu. Aí, mas como é que você vende bem? Como é que é, né? Eu falo, olha, você tem que dar de mamar pro filho, você tem que ensinar ele a andar, né? Você tem que dar papinha, você tem que Claro, fazer todo o processo, né? Porque sozinho ele não vai vender, né? Como que você não vendeu vai. 5 mil livros, né? Dá palestras. E palestras, né? Divulgando, e Tráfego sozinho ele pago, faz um tráfego pago, procura profissionais. não. Você falou uma coisa interessante. Um livro nunca é uma construção solitária. Um livro é uma construção de conjunto. Quanto mais pessoas tiver envolvidas nesse projeto, melhor o livro. Tem que ter alguém para fazer a capa, a correção, a diagramação, né? Tudo é importante. Fazer as divulgações, né? Tudo. Então você pensa numa cadeia de pessoas. Por isso que muita gente trabalhando no mesmo projeto com amor, você potencializa, você dá uma energia para aquele produto que fica uma coisa interessante. O Henry Ford, ele não entendia de carro. Ele não era engenheiro. Ele não tinha estudo. Mas ele teve um sonho, olhou as carroças e disse, puxa, quero construir um carro. E aí ele pegou, reuniu lá 12 pessoas apaixonadas, e aí ele virou uma mente só. Né? Aí daí veio o conceito do mastermind. Todo mundo pensou, sonhou, e virou uma energia, virou uma egrégora, nasceu o carro. Então, assim, se você conseguir envolver quanto mais pessoas nesse projeto, significa que o seu livro ele vai muito longe. A Bíblia foi escrita por 40 autores. 40! O Espírito Santo usou 40 escritores. Então veja como é importante a gente envolver pessoas. Nosso trabalho ele não é solitário. Né? Escrever pode ser solitário, mas a produção do livro ela é sempre em conjunto. Quanto mais pessoas, maior é o resultado. Exatamente. Não, falou tudo. A Gladys está falando aqui. Porque como eu presto serviços para a Thunder, né, o pessoal lá, na verdade o Christian, que é o editor, me convidou para dar aula lá também, né? E eu dei 3 aulas dentro da mentoria. Então foi assim, sensacional, porque essa visão de colocar várias pessoas, é isso que você está falando, exatamente isso, e é o que a Gladys está aqui. Várias pessoas, porque às vezes algumas se conectam mais com umas, ou em algum outro ponto com outra, né? E aí todo mundo ali foi falando da sua experiência, né? Da sua expertise, e acabou ali, nossa, que acrescentando demais, as pessoas assim evoluíram. Às vezes, enquanto eu dava uma aula, o pessoal falou, olha, eu consegui escrever meu sumário, enquanto você falou, o Espírito Santo iluminou aqui. A outra, eu estava travada, não tinha escrito nada, e hoje saiu tantas páginas.
Então é Olha, muito lindo o agir eu de vou te Deus, contar, eu vou né? te contar É um o que segredo você aqui. disse. Eu vou te contar um segredo aqui agora, dos grandes escritores, os caras que vendem milhões e milhões e milhões de cópias. A gente pensa que a pessoa pega o livro, escreve lá sozinho e tá pronto. Não, gente, as primeiras versões são horríveis. Os primeiros textos não são bons. O Drummond de Andrade, ele tem uma frase assim, ó, escrever é a arte de cortar palavras. Então você pega um livro e meu trabalho é tirar palavras necessárias. Quanto maior for o número de palavras que você cortar, melhor é o seu livro. Corta, corta, tira, deixa só o essencial. Entendeu? Você fala assim, e de repente o telefone tocou. Tira a palavra de repente, porque o telefone toca de repente. E de repente o telefone tocou. Então assim, ué, então se o telefone toca, a não ser que você programou, então não é um telefone, é um despertador. Tira tudo que é desnecessário. Então assim, olha, o segredo é o seguinte, eu peguei esses tops, geralmente são americanos, né, vamos dizer assim. Aí eles têm revisores, editores, é, é, passa na mão de muitas pessoas, muita gente lê. Tem um termo que é o leitor alfa, que você pega o seu livro e dá para 10 pessoas lerem. Então, assim, aí no final você fala, nossa, que autor, que livro fantástico. Mas você não tem ideia que 40, um exemplo, 40 pessoas leram, cortaram, editaram, corrigiram. E mudou aquele, e trouxe para o escritor. Aí, um escritor comum, que ele escreve tudinho, e ele pensa que o livro dele vai emplacar, não vai. Porque nem o best-seller dos best-sellers consegue fazer essa façanha. Aliás, ninguém consegue fazer isso. Só se for uma coisa assim, inusitada mesmo. Alguém pega e escreve sozinho, o livro está pronto. Não é assim. 99,9% o livro ele é trabalhado, lido, talhado, polido, lido por muitas pessoas, e no final tem um produto pronto. É isso que a gente tem que pensar. Falou tudo. Tem uma. Você disse, você tá falando tudo. Ai, tá clareando aqui. Meu Deus, estou no caminho certo. Porque o meu primeiro livro, eu falei, eu sou assim. O que você disse, eu não sou perfeccionista. Porque eu falei, vai desse jeito. É melhor feito do que perfeito. Ou Claro, feito do que não feito, né, Valmir? exatamente, E aí eu exatamente. lancei meu livro. Agora, eu estou fazendo a segunda edição. E a moça que eu contratei, ela é uma linda. E olha só para você ter uma ideia, ela é surda. Só que ela é tão profissional. A mãe dela teve essa nobreza, essa sensibilidade de ensinar ela a falar as palavras, né? E sendo surda. E ela trabalha com revisão de textos. Você precisa ver que maravilhosa. E ela tem uma equipe com 3 meninas. Então, os livros que ela costuma revisar, e ela faz a leitura crítica, a leitura beta e tudo isso. Beta, que fala alfa, né? Tem vários termos. Leitores alfa. Os livros que ela faz isso estão sempre bem posicionados na Amazon, sabe? Então ela é Claro. muito, muito bem. E aí eu agora estou fazendo a segunda edição com ela. Então é isso que você está falando. A gente não faz nada sozinho. A gente precisa de uma equipe, precisa de Por pessoas que a para segunda ajudar. edição é melhor que a primeira? Porque você já lançou, você já leu o texto, você já teve um feedback dos leitores, aí você, de novo, olhar. Tem uma técnica que a gente usa, uma técnica chamada gaveta. Escreva um texto, coloca na gaveta por 2 meses. É igual a massa do pão. A massa do pão você tem que amassar, deixar descansar. Um texto bom tem que deixar descansar. Deixa ela por 2 meses. 2 meses é um prazo médio. Aí você, daqui a 2 meses, você vai ler o texto. Você vai perceber que você não é mais a mesma pessoa. Aquilo que você escreveu amplia, muda, e você vai ler o texto com outro olhar, e aquele texto, né, ele vai ganhar uma dimensão muito, muito, muito maior. Eu não acredito em textos escritos muito rápidos. Ah, eu vou escrever um livro um dia. Gente, eu não acredito nisso. O texto é igual a massa do pão. Ele leva um tempo. Deixa o texto dormir, descansar, e você vai lendo e vai trabalhando. Mas não é uma desculpa para ficar 10 anos para lançar um livro. Não é assim. Mas a gente tem que aprender a deixar o texto descansar e voltar para ele com um novo olhar. Você é uma nova pessoa. Você não tem ideia como que isso vai ganhar uma dimensão extraordinária. É simples, mas é poderosa.
Eu faço Uau, muito isso. amei. Eu faço Muitas muito. dicas. Tem uma pergunta aqui, Valmir. É errado emergir ao ponto de arrancar lágrimas dos revisores? Não, eu acho que tem que ser assim, né? O texto, ele tem que emocionar, tem que tocar, tem que convencer, né? Ele não pode ser frio, ele não pode, né? Você pode dizer assim, você foi, quer ver? Eu vou contar para você uma coisa aqui, ó. Tem um cachorro, choveu, tem uma poça de lama. Era de noite, lua cheia, poça de lama. E o cachorro estava lambendo, estava tomando água. Olha que coisa mais comum. Uma poça de água, uma lua cheia, uma rua, um cachorro. Comum. Agora, se eu falar para você assim, que eu vi um cachorro lambendo a lua. Imagina, a lua estava tão cheia, tão linda, que ela estava refletida na poça. E o cachorro estava tomando água, mas eu não vi o cachorro tomando água. Eu vi um cão lambendo a lua. Então, assim, é aqui que está a beleza de arrancar lágrimas das pessoas, né? De você comover as pessoas. Quer ver? Ó, eu sempre digo para as pessoas: você quer ser um bom escritor? Então, assim, escreva o seu livro junto com os seus escritores, leitores. Tem aí aplicativos, tem vários lugares que você escreve um capítulo do livro e publica. E aí você vê se. E pega os feedbacks das pessoas. Opa, melhorei. Aí pega. Aí joga o segundo. Deus, quantos livros foram escritos assim e hoje estão no ranking dos livros mais lidos? Um livro ele tem que conversar com as pessoas. Um bom livro é aquele que quando ele fecha, ele acompanha. Quando ele termina, a pessoa vai dormir pensando no livro. Então, o livro tem que provocar, a história tem que tocar na vida das pessoas. Eu falei aqui uma frase aqui, já está aqui a frase, ó. Está aqui marcada aqui, ó. Guardar sua história só para você é um ato de egoísmo, um ato de desperdício. Deus gosta de histórias. Está aqui, ó. Então, a gente tem que entender, a gente tem que entender essas questões. Isso a gente aprende com os profissionais, com os melhores, lendo livros. Você está numa equipe maravilhosa. Então, a gente sempre tem que estar no meio dessas pessoas incríveis e fantásticas. Eu acho que isso é a vida, é assim. Sim. Eu nem sei que oração que eu não estou conseguindo ver aqui no meu celular, que ele travou. Nem sei quanto tempo a gente está falando. Olha, eu só sei de uma coisa. Quando a conversa é boa, né? O meu amigo Guilherme, lá de Cuiabá, entrou aqui agora. O meu amigo Daniel também é de Cuiabá, entrou aqui. Então, assim, eu sei que a conversa está tão interessante, né? Então, assim, ó, vamos escrever livros. Se você não tem tempo, não tem técnica, não tem paciência, é só falar que a Flávia escreve, que eu escrevo, que a gente tem equipe, que a gente faz parceria, que ninguém aqui está brigando por ninguém aqui é egoísta, estão aqui para servir, para ajudar. Assim, nosso objetivo é que a sua história transforme vida. Aqui no meu horário é 23h53. Fique à vontade, Fátia. Flávia, à vontade. A hora que você falar assim, terminou, a gente fala, que pena. Então, é 23h53. Então, para ajudar mesmo, eu acho que Deus tem levantado um grupo de profissionais muito bom nesses últimos dias, nos últimos anos, nessa última década. Nunca na história da literatura cristã tivemos tantos livros bons. Na música, não sei se você lembra, mas na década de 80, né, os nossos hinos, as nossas músicas, os nossos músicos, é tudo muito ruim, muito simples. Hoje não, hoje você tem orquestras, megas produções. Hoje você tem cantores gospel que tem estrutura de palco, de música, de qualidade, que, olha, ganha de Roberto Carlos, ganha de megas estruturas americanas. Então, Deus tem dado muita qualidade nas artes para o Brasil. Na dança, no teatro. Tem muita gente fazendo peças de teatro, filmes, novelas, né, evangélicas. Nós temos escritores nacionais excelentes, brilhantes, editoras, qualidade de papel, de capa, que não perde nada para ninguém. Deus tem. Então, assim, é só a gente usufruir, tomar posse, acessar essas pessoas extraordinárias que Deus tem levantado. A Flávia é um exemplo disso, né? A gente toma aqui também para ajudar também. Então, assim, gente, não tem desculpa, né? Não tem desculpa. O negócio é dar o primeiro passo, é no princípio. Né? Eu me empolgo, assim. Queima no meu coração, eu não consigo ficar quieto.
Não, tá maravilhoso. Eu tô aprendendo aqui demais. Tô só recebendo. A palavra diz que é melhor dar do que receber, né? Eu tô só Exa recebendo. exatamente. Você tá Daqui no um, lucro aí. vou dar um conselho para as mães aqui. Gente, se você tem um filho pequeno, vai anotando as primeiras palavras, as primeiras ações dos meninos, o que eles fazem. Dá um livro fantástico. Né? Você que sabe fazer um bolo, uma receita, conta a história dessas receitas que você faz. Né? Tudo é história. Quando eu era adolescente, eu comecei a colecionar frases de caminhão. Não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada. Então eu fazia frase de caminhão. Tudo vira livro, tudo vira história, tudo é importante, tudo edifica, tudo enriquece. Então, assim, a gente tem muita coisa. Eu estou com um grupo de mentoria aqui aberto, eu dei para eles uma tarefa: pegar o livro de Provérbios e pegar toda vez que aparece a palavra sabedoria. Todas as vezes. Pega ali a palavra sabedoria e tira um princípio. Já pensou? São 31 capítulos. E a palavra sabedoria aparece ali mais de 200 vezes. Se cada pessoa, se cada vez tirar um princípio, já dá um livro. Já dá um livro, né? Sabedoria. Só a palavra sabedoria. Então, existem tantas ideias, tantas maneiras de fazer isso. Ah, mas eu quero só, eu não tenho muito recurso. Faz o e-book. Né? Hoje nós temos editoras que produzem livros em 100 unidades. Faz 100, vende 100, faz mais 100. Ou seja, não tem desculpa. Então, assim, existem muitas formas. Deus tem nos abençoado, nos agraciado de maneira espetacular. Então, vamos encher o mundo de boa literatura, de bons materiais, de boas histórias com Sim, muita qualidade. é verdade, Valmir. Eu falo isso na minha mentoria. Eu falo, não tem desculpas. O meu primeiro livro foi super pouco que eu investi. O segundo, eu só decidi e ganhei tudo. Aí eu falo assim: você também pode, de repente, ganhar, alguém querer te abençoar, mas ele precisa estar escrito. Você precisa fazer a sua parte, eu falo, né? Então, como é que você pode, né, ser abençoado ganhando o seu livro se você nem escreveu? Então, precisa escrever, né? Precisa Flávia, deixar ele. há 4 meses atrás, eu estava aqui em Portugal, veio um amigo meu me visitar. Ele estava no hotel, eu fui lá no hotel. 4 meses atrás, conta essa história. Ele falou assim: ah, rapaz, preciso escrever um livro. Eu falei: então vamos escrever. Ó, em 3 meses, o livro dele foi escrito, foi publicado. Dia 1º de setembro ele lançou o livro. Ele foi para um evento, para uma feira. E em um dia ele vendeu 600 livros. Ó, se você quiser saber se é verdade ou não o que eu estou falando, entra lá no perfil Sérgio Prado. Procura lá no Facebook e no Instagram, Sérgio Prado. Ele vendeu 600 Sérgio Prado. livros. Prado. Ele vendeu 600 livros em 2 dias. 2 dias. Não um dia, 2 dias. E 900 livros em menos de um mês. Eu demorei um ano para vender 1.000 livros. Quando eu lancei meu primeiro livro, em 2011, há 11 anos atrás. E ele, em um mês, vendeu 900 livros. E foi em três meses. 4 meses, ele nem pensava em escrever um livro. E agora, essa semana, esse mês, no seu dia certinho, esse mês, ele está indo para Israel e Londres. A agenda dele está super lotada. É uma pessoa simples, que um livro potencializou e abriu as portas. Há 4 meses, ele nem pensava em escrever um livro. Hoje, ele já é um escritor, já muito sucesso, e vai estar chegando agora em Israel. Então, assim, gente, Uau, quantas tem que histórias fazer, lindas. tem que fazer. Não tem Olha só. E tudo são livros, né? Tudo está registrado na escrita, né? A gente tudo. fala, tudo é escrita. Então não tem desculpa. A gente, né? Tem aí as ferramentas, tem os profissionais, tem muita gente aí querendo ajudar. Como a mentoria, né? Eu falo, gente, a mentoria, o valor que a gente está fazendo, né? No caso que eu faço também, eu falo, é um valor simbólico, porque Sim. outra coisa que eu percebi, Valmir, as pessoas travam muito nos bloqueios emocionais, nas crenças. E aí eu trouxe algumas convidadas. Inclusive, ela está aqui na live, a Rofina, ela é da Suécia. Ela está Ah, aí, já ó. ouvi ela. Eu já ouvi, já entrei eu fiz uma live com ela. É, Participei do QGR com ela. exato. Então, ela é uma das pessoas que eu convidei para dar aula também. Ela fala Que legal. sobre Muito bom. reprogramação mental. Aí tem uma outra que fala sobre desbloqueios, outra sobre escrita criativa. Então, eu trouxe algumas pessoas para a mentoria para clarear, para as pessoas terem insights, para
tirarem mesmo essa crença de que elas não conseguem, ou de que certas coisas não pode contar, e tudo mais. Você disse uma coisa muito importante também, uma vez para um rapaz numa aula que eu dei. Ele falou assim: olha, eu tô com uma coisa para acontecer daqui a alguns meses. Você acha que eu devo esperar isso acontecer? Porque eu gostaria de colocar no meu livro. Ou você acha que não? Eu falei: olha, se eu fosse você, eu escreveria já, porque foi o que você disse. Tudo vai mudando em todo tempo. Escreve já, depois essa história é uma outra história. Daqui 6 Claro, meses, muitas rolaram, né? E aí isso aí claro, vai dar um outro livro, né? Vai claro. ser um outro livro aí para ser escrito. Então, eu falo, não retenha a mensagem. Também falo para as pessoas, conte, não espere, sabe, a aprovação dos outros. Muitas coisas assim que você viveu, que você vivenciou, né? Se a gente ficar esperando essa necessidade de aprovação, a gente não avança, Esquece, né? esquece. Então, exato. Olha aqui, escreveram aqui, minha vida cheia de histórias de luta, superação. Melhor aluna e profissional inteligente e bem-sucedida, ganhei MBA em Paris, por ser a melhor aluna. De Paris, fui direto. Aí ela parou de escrever. A, Ah, a contrato fechado, lecionar, vida maravilhosa, virei alcoólatra, morri várias vezes. Hoje estou sóbria, 6 anos para honra e glória do Senhor. Eu falo para recuperar-lhe a mulher. como é que é o Ah, nome tá, ela dela? tá contando a história. É a Vânia. A Vânia. É A porque eu Vânia eu tô. conheço ela há muito tempo. Ela é Ah, esteticista, da cidade que eu morava, então ela tá contando a história. Eu não sabia dessa história aí dela. E ela me olha que procurou para legal. escrever o livro. Muito bom, é isso aí. A gente tem muita coisa, né? A palavra livro, a palavra livro na etimologia da palavra, na raiz da palavra, o que que ela significa? Na raiz da palavra, significa livre, né? O livro é para libertar as pessoas. Então, o livro, tanto é que o livro ele tem assim, parece uma asa, né? Duas asas abertas. Um livro aberto, ele parece assim um pássaro, né? Então, o livro é para libertar, o livro é para deixar a pessoa livre. O livro ele livra a pessoa. O livro livra da ignorância, dos pensamentos errados, das crenças limitantes. Né? Por isso que diz a Bíblia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, livro é para ser livre. Livro é livre. Ser livro é ser livre. Então é por aí. É por aí. Mas que Ai, bom. Valmir, quantos insights! Amei, amei te conhecer melhor. Nossa, gratidão pela sua vida. Foi Deus mesmo, ó, que te colocou aqui no nosso caminho, que Que ótimo. clareou aqui E as eu nossas estou ideias. à disposição, viu, Flávia? Sou à disposição. Transmito meu abraço lá para a Elisângela, para o pessoal da editora. Estou à disposição para ajudar, para somar. Deus me deu a graça, né, de ao longo de 37 anos de vida cristã, de crescer muito com as pessoas, com leitura, com livros, com os cursos, com treinamento. Então eu acho que eu preciso vazar, eu preciso compartilhar isto, né? É, o que é semear, né? Semear é espalhar sementes. Esse semeador saiu a semear. Então, quem tem sementes tem que sair. Não pode ficar com a semente. Então, e por onde que as sementes caíram? Por onde o semeador andou. Então, a gente tem que. Então, eu me sinto na obrigação moral e espiritual, pela idade que eu tenho, pelo meu currículo, pelo que eu já fiz, de inspirar pessoas, de motivar pessoas, de ajudar pessoas. Então, eu estou no melhor momento da minha vida para isso. Então, se eu tenho o maior prazer em conversar com as pessoas, em colocar à disposição aquilo que Deus tem me dado. Então, assim, eu estou à disposição, sou à disposição da editora, da Elisângela, para parceria, para ajudar pessoas. Então, assim, sempre acessível e disposto a servir. Essa palavra, para mim, é a palavra que mexe muito com a minha vida. É servir. A gente tem que servir. Quem não serve, não vive para servir, não serve para viver, né? É verdade. Uau, e você serviu demais, tá de parabéns, gratidão imensa. Nossa, foi maravilhosa a live. Amei, muitos aprendizados, transbordou demais aqui. E muito grata pela sua vida. Ó, o pessoal tá perguntando, nome do filho escritor. Será que é do Sérgio que você falou? Sérgio Prado, não é isso? É o Sérgio Prado, tá? Sérgio Prado vai estar no Instagram, vai estar no Facebook. Eu não sei exatamente o perfil, né? A gente tem ponto Prado oficial. Eu sei que o nome dele é Sérgio Prado. Depois eu posso passar para você certinho
o endereço Sim. do perfil dele certinho. E tem lá todas as conferências que ele está dando, a viagem para Israel, os livros que ele vendeu, as fotos. Muito interessante. Sérgio Prado, ele é de Cuiabá e lançou um livro sobre as chaves para o seu sucesso financeiro. Até os 43 anos de idade, o Sérgio era falido, vivia endividado, o filho pediu um iogurte, não tinha o que comprar, vivia para agiotas, não tinha dinheiro para comprar o gás, vivia humilhado, e tudo que ele ganhava, ele gastava. Até os 43 anos. Hoje o homem tem fazenda, tem carro, é uma família abençoada. Olha, é uma benção, ajuda muita gente, muitas pessoas. Isso aconteceu em poucos anos. Então aí ele escreveu um livro sobre isso. As chaves para o seu sucesso financeiro. Então conta a história dele, de onde ele saiu, como ele é hoje. Então assim, é uma pessoa muito humilde, de como ele fala. Quem olha ele assim, não dá nada por ele. Porque ele é muito humilde, muito simples, 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 simples. Mas Deus usa as pessoas simples que vai lá, em 2 dias, e vende 600 livros. E as pessoas ficam assim, e agora? Está indo para Israel, está indo para a Inglaterra. Há 4 meses atrás, ele nem pensava em escrever um livro. Então, isso pode acontecer com qualquer pessoa. É só dizer sim, dar o primeiro passo e começar. E eu quero dar um desafio aqui para você que está aqui agora. Hoje, você vai começar a escrever seu livro. Não tem computador. Escreve no bloco de notas. Não tem bloco de notas. Escreve na folha do pão. Não tem caneta. Pega um batom. Pega um carvão. Escreve com a unha. Hoje você vai começar a escrever seu livro. Escreve nem que for uma linha, mas começa hoje. Não vai dormir. Se você for dormir sem escrever começar seu livro hoje, você vai ter pesadelo, não vai dormir de novo, vai dar diarreia. Escreva. Tem que escrever. Eu desafio você a escrever, a começar hoje, agora. Acabou a live, vou começar com meu livro agora. Pega um papel, pega uma caneta e vai lá e nem que for uma frase. Começa. Começa. Por favor, faça isso. Estão rindo É de assim. vocês. Olha, Valmir, meu coração tá tão alegre, tão feliz. Hoje eu tava tão preocupada que meu filho aqui tá com febre. Mas eu falei, Senhor, olha, você deixou meu coração feliz. Foi Deus. Deus te abençoe. Olha o que você Amém. Entregou aqui para nós. Vale ouro. Vale ouro. Sim, mais que ouro. Não tem preço. As pessoas pagam muito caro para ouvir o que eu dei aqui de graça para vocês. Mas é isso mesmo, né? A gente tem que distribuir e abençoar as pessoas, né? A gente tem que abençoar, tá bom? Com certeza, essa semente que você plantou, você vai colher ela 30, 60 e a 100. Você vai colher ela muito mais. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. E nos veremos aí nos arraiais, nos corredores, nos lançamentos, nos veremos no topo, nos veremos nos grandes congressos, nos veremos aí em tantos eventos e para abençoar vidas, né? Escrever livro não é para ser famoso. Escrever livro não é para ganhar dinheiro. Tudo isso pode acontecer, mas o mais importante é transformar vidas. E se o seu livro transformar só uma vida, já valeu a pena, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo todo. Você sabia que se só existe você na face da terra, mesmo assim, Jesus viria e morreria por você? Uma pessoa no mundo, mesmo assim, porque você é importante. Então, se você abençoar uma pessoa, você fez um excelente trabalho e você vai ter o seu galardão no céu. É isso aí. Tamo junto. Até depois do fim. Gratidão, Valmir. Amei. Amém. Deus abençoe. Tamo junto. O meu Instagram é Valmir__, tá bom? Não, já, pessoal, segue o Valmir, hein? Só clicar aqui em cima do lado esquerdo, já tem. Tá bom, já tem o Instagram dele aqui. Mas eu vou compartilhar a live, vou deixar salva. Bom. Viu? Gratidão. Gratidão eterna, tá? Tá bom, Flávio. Obrigada Deus abençoe. Obrigado, pessoal, pela participação de vocês aí, gente da Itália, de Portugal, de todos os lugares que participaram do Brasil. Tamo junto. Em breve estarei no Brasil e a gente vai fazer mais trabalho juntos. Transmitem um abraço lá para Elisângela e para a equipe da editora, tá bom? Tamo junto. Sim, com certeza. Obrigada. Amém. Fica na paz. Amém. Você também.